Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem bem simples. É bem simples essa mensagem, bem básica. Mas eu creio que pode fazer uma diferença fundamental na vida de muitos de nós. Eu sempre tenho uma certa preocupação em discernir aquele momento espiritual que a gente está vivendo. E eu tive fazendo uma viagem com a minha família, ficamos uns 20 dias fora do Brasil, ministrando também, mas Deus começou a trazer um certo peso, um peso muito grande no meu coração. E uma das palavras que tem vindo muito forte é exatamente aquela parábola das virgens. E Jesus, ele fala sobre 10 virgens que estavam naquela eminência da chegada do noivo. E ele descreve algumas dessas virgens como sendo prudentes, gente que estava comprando a unção, gente que realmente estava levando a vida espiritual a sério. Mas ele também menciona algumas virgens que se tornaram displicentes, nécias, desatentas e irresponsáveis. Não se prepararam. Apesar da eminência da chegada do noivo, e são os dias que nós vivemos hoje, são dias da eminência. Qualquer hora Jesus vai rasgar esses céus. A Bíblia fala assim: até que os céus o contenham. E parece que o céu já não está mais contendo. E ele vai rasgar os céus como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e ele vai buscar sua noiva. Mas Jesus está fazendo uma previsão estranha, terrível. E ele está dizendo que praticamente 50% da igreja não está preparada. 50% não está preparada. E sinceramente, irmãos, olha, isso tem sido um peso muito grande no meu coração, porque, querendo ou não, a gente é quase que obrigado a se relacionar com os bastidores da vida de muita gente, do contexto da igreja, muitos líderes, muitas pessoas. A gente acaba tendo acesso realmente aos bastidores, a esses lugares, essas situações que normalmente outras pessoas não têm muita visibilidade. E a gente acaba entendendo então um pouco melhor realmente o estado da igreja. Estava conversando com um pastor nos Estados Unidos e ele me contou uma situação que eu achei bem forte numa igreja lá. E ele disse que uma igreja razoavelmente grande, 800, 1000 membros, e num dia de culto, o Espírito de Deus veio sobre a vida de uma criança, e essa criança se levantou e começou a profetizar. E Deus começou a falar através da boca dessa criança, e ela disse o seguinte: olha, apenas 3 pessoas nessa igreja estão preparadas para a minha vinda. Jesus estava dizendo, apenas 3 pessoas. E a criança disse assim: como sinal, eu vou levar uma dessas 3 pessoas. E na hora o pastor caiu morto. Era uma das pessoas. O pastor caiu morto. Foi para Jesus, promovido. Irmãos, como eu disse, é uma mensagem simples. Eu quero falar sobre salvação, sobre aquela preocupação que Jesus teve sobre os perdidos da casa de Israel.
Não os perdidos que estão fora da igreja, mas os perdidos que estão dentro da igreja. E realmente a atual situação da igreja demanda uma mensagem assim, porque é uma preocupação legítima com a eternidade das pessoas. Irmãos, olha, a gente pode brincar com muita coisa na vida, tem muita coisa que a gente faz e dá errado. Você está fazendo o seu arroz lá, de repente o arroz queimou, você faz outro. Mas quando uma pessoa parte para a eternidade sem Deus, irmãos, nós estamos falando da eternidade de uma pessoa. O céu e o inferno não é uma utopia, não é algo com o qual a gente pode brincar. E na verdade, uma grande quantidade de pessoas pensam que são ou estão salvas, quando na verdade foram apenas envernizadas com o Evangelho, mas continuam ainda totalmente escravas, perdidas. E isso é realmente preocupante. Parece que nunca como agora o Evangelho tem sido tão vulgarizado, tão diluído, tão enfraquecido, tão usado e abusado como fonte de lucro e manipulação de interesses. É impressionante o que tanta gente está fazendo com o Evangelho. Então o padrão vai cada vez mais despencando, e as pessoas aos poucos vão aceitando, vão se acostumando. Algumas igrejas nem falam mais em pecado, não falam mais sobre o real sentido da cruz. Pecado é encarado como uma fraqueza normal. É uma fraqueza normal. Todo mundo tem fraquezas. A cruz não passa de um símbolo vazio. Então é muita gente querendo o melhor dos dois reinos. Você já viu isso? Pessoas que querem a vida eterna, mas elas não abrem mão das iguarias de Satanás. Não abrem mão. Pessoas querem a salvação, mas não renunciam o prazer transitório do pecado. Estão miseravelmente tentando chegar no reino de Deus pelo caminho largo. E quando você toma o caminho largo, não tem jeito. Você não vai chegar no reino de Deus. Essas pessoas certamente vão ter uma decepção eterna. Atualmente existe também uma crise no púlpito, na mensagem. O evangelho fácil, que promove a ociosidade da alma, está multiplicando a falência espiritual. A ênfase na Bíblia tem sido cada vez menor em muitas igrejas. Como alguém já disse, não é? Pequenos sermãos fazem pequenos cristãos. É muita gente que apenas aceita o evangelho para daqui a pouco abandonar. E tornam-se ainda mais oprimidos, como Jesus disse, às vezes até filhos do inferno 2 vezes. São colocações fortes. E é interessante como que Jesus foi muito forte, realmente, até espiritualmente agressivo, com pessoas de dentro da igreja. Então a maioria dos crentes, o que a gente percebe é que muitos crentes não têm um conhecimento bíblico correto sobre a salvação. Ainda não entenderam de maneira completa o princípio e as implicações da salvação. Normalmente as pessoas acabam se baseando na informação de 1 ou 2 versículos sobre o tema, sem realmente
compreender os conceitos que estão implícitos ali. Então, infelizmente, um alto percentual das pessoas que frequentam igrejas nunca nasceram de novo, nunca tiveram aquela experiência realmente de nascer de novo, de receber aquela vida que começa a jorrar para a eternidade. Ou muitas dessas pessoas vão alimentando conceitos estranhos que acabam comprometendo e até fatalizando a experiência da salvação que elas tiveram. Algumas pessoas vão ocasionalmente à igreja porque elas sentem um alívio espiritual, mas continuam sendo pessoas suprimidas por demônios e por muitos problemas espirituais. Outras frequentam apenas porque elas se identificam com a música. A igreja evangélica tem uma boa música, é ou não é verdade? Há um tempo atrás, conversando com a minha esposa e a sobrinha dela, assim, bem da pá virada, né? O pessoal lá mora em Belo Horizonte, e conversando com a sobrinha, e ela falou, descobriu que ela estava indo lá na igreja da Lagoinha. Eu falei, não, mas você está indo lá na igreja? Que legal, né? Ficamos felizes porque achamos que ela tinha convertido. Não, é porque eu gosto muito da música. Gosto muito da música. Outras frequentam apenas com a intenção de fazer conquistas sentimentais ou até sexuais. E nada parece incomodar a consciência dessas pessoas, né? A pessoa vai na igreja, esse tipo de motivação. Mas eu acho que aqui não tem esses casos. Outras frequentam apenas buscando algum tipo de proteção mística, que a pessoa acha que se ela for na igreja, então algo irá protegê-la. Não é? Então o pastor chega e bota o óleo na cabeça dela, então agora essa pessoa está misticamente protegida. Irmãos, a gente não tem base bíblica para afirmar isso, né? Outros frequentam apenas para ajudar espiritualmente os filhos e parentes. Tanta gente que às vezes a gente conversa assim, pastor, você tem que ajudar o meu filho, tem que ajudar o meu parente, não sei o quê, mas aquela pessoa está mais perdida do que cachorro quando cai de caminhão de mudança, totalmente sem rumo na vida, debaixo do jugo de tanto pecado, mas está procurando ajuda para o filho. E ela não consegue nem enxergar que ela é que é o problema. Então são tantas motivações que fazem com que as pessoas até frequentem uma igreja, e graças a Deus por isso, porque de certa forma essas pessoas estão pelo menos se aproximando realmente de uma possibilidade de experimentar de fato o reino de Deus. Mas a gente poderia considerar também uma série de sofismas que na verdade carregam terríveis artimanhas satânicas. Aquele tipo de coisa assim, não, eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Jesus foi muito claro para Nicodemos, em João 3, versículo 3, ele diz assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, não é? O que é nascido da carne é carne, nunca vai virar espírito. Tem que nascer de novo mesmo. Precisa de uma experiência real com Jesus. Precisa disso. Senão, eu tenho que te dizer, é responsabilidade minha te dizer, você não vai ver o reino de Deus, muito menos entrar. Ou aquele tipo de sofisma, não, Deus é amor, Deus é muito bom, muito misericordioso, Ele vai me salvar de qualquer jeito. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante para Deus? A alma eterna de uma pessoa ou a lei dele? O que é mais importante?
A alma eterna de uma pessoa ou a lei dele? A lei de Deus está acima de qualquer coisa. Inclusive foi por causa da lei que Jesus precisou de morrer por mim e por você. Por que Jesus precisou morrer? Por que Deus não poderia ter redimido o homem sem que Jesus morresse? Ele poderia dizer: eu sou Deus, eu faço o que eu quero, eu vou dar um jeito de salvar um homem sem que meu filho morra. Mas por que Jesus teve que morrer? Porque Deus tem uma lei que Ele honra. Irmãos, se pessoas fossem mais importantes do que a lei de Deus, não existiria o inferno, não existiria perdição, está todo mundo salvo. Mas as pessoas não estão acima da lei de Deus, não são mais importantes do que a lei de Deus. Ou aquele tipo de sofisma: se eu estou na igreja, se eu frequento uma igreja, eu estou salvo. Nem sempre, não é? Você frequentar uma igreja não vai fazer de você um cristão, obrigatoriamente, não é? Então vamos entender algumas coisas. O que é a salvação? A salvação, a essência da salvação, na verdade, é uma aliança, ok? A base da salvação é uma aliança, é um pacto de fidelidade com Deus no sangue de Jesus. Então você faz com Deus um pacto de fidelidade. Deus propõe esse pacto extensivamente a toda a raça humana. E como a salvação é uma aliança, toda aliança tem dois lados, os dois aspectos da aliança: o que depende de Deus e o que depende de nós, ok? E nós podemos entender melhor a proposta da salvação através destas 4 implicações. Tem 4 implicações, para você entender de maneira completa o sentido bíblico da salvação. Primeiro ponto: o que Deus fez. Depois, você conhecer o que Deus fez, aceitar o que Deus fez e se comprometer com o que Deus fez. Você fecha o entendimento. O primeiro ponto é esse: o que Deus fez. Então, da parte de Deus, independentemente da decisão humana, Deus satisfez todas as exigências da sua própria lei e justiça para nos redimir através do sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que a sua própria lei e justiça exigia para que nós fôssemos salvos, Jesus cumpriu. Por isso Ele morreu por nós, pagou o preço da nossa vida e eternidade com a vida dele, vida por vida, sangue por sangue. Satisfez a lei de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, como Paulo diz aos Romanos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus, ele não apenas é o nosso justificador, mas ele se tornou o nosso justificador, sendo justo, cumprindo a justiça de Deus. Pela lei do sacerdócio, Jesus nos substituiu. Então ele terminou a sua vida e a sua missão aqui na terra,
dizendo: está consumado. Está consumado. Tudo que era necessário ser feito, tudo que a lei exigia, tudo que a justiça de Deus exigia para que nós fôssemos redimidos, reconciliados, Jesus terminou. Ele cumpriu. Então, esse é o ponto inicial da salvação, o que Deus fez. Segunda coisa, nós precisamos o quê? De conhecer o que Deus fez. Por isso que o Evangelho precisa de ser pregado a partir da mensagem da salvação. A mensagem da salvação não é todo o Evangelho, mas é a porta do reino de Deus. A primeira barreira imposta por Satanás é manter as pessoas numa prisão de ignorância espiritual em relação à salvação, não é verdade? É o que Paulo fala aos Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. Então, existe uma resistência maligna para que as pessoas permaneçam na ignorância. Aqui entra o poder das trevas. Trevas é ignorância na sua essência. Onde existe ignorância espiritual, ignorância em relação à salvação, então realmente Satanás começa a levar vantagem. Então nós temos que quebrar a ignorância através da pregação do Evangelho. Terceira coisa é essa, é você aceitar. É você receber de bom coração o que Deus fez. Da parte humana, é necessária uma decisão voluntária, fundamentada no conhecimento claro acerca do plano da salvação. A Bíblia fala assim, que ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Tem gente que não recebe. Mas também diz, porém, em relação a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando a gente fala sobre aceitar o Evangelho, sobre receber a mensagem, a palavra da salvação, isso é fundamental, é importante. Só que muita gente limita a salvação nesse ponto. Não é isso? Não, eu já aceitei Jesus. Então vem agora esse quarto ponto que é fundamental. Aceitação é importante. E até vale dizer que tem gente que aceita tudo, né? Inclusive o Evangelho. Tudo que aparece na frente ela aceita, né? Tem gente que é tão aberta para tudo, não é, que acaba que não fica nada, porque passa direto. Por isso que é tão importante esse quarto ponto, que é você se comprometer com o que Deus fez. Então, o que Deus fez, você conhecer o que Deus fez, aceitar o que Deus fez e se comprometer. E aqui entra o princípio ativo da fé. Então vamos entender o que é fé. Nós sabemos que o que germina a salvação é a fé. A salvação é um dom de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Existe salvação sem fé? É bíblico eu dizer que existe salvação sem fé? Não, não é bíblico. Então, a fé evangélica absolutamente não é uma crença passiva na mensagem da salvação. Então você não deve confundir fé com uma pessoa que diz que acredita, mas não existe uma correspondência à altura da mensagem.
E é aqui que muita gente, apesar de continuar frequentando uma igreja, deixa de experimentar esse legítimo novo nascimento que Jesus falou com Nicodemos. E permanecem sem salvação. Então, a mensagem da salvação precisa de ser fecundada por uma fé genuína. É necessária uma convicção verdadeira. Convicção. O que a Bíblia fala sobre o ministério do Espírito Santo? Que o Espírito Santo, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencer. É necessário uma convicção. Essa palavra convicto, no original, no grego, significa prisioneiro. Prisioneiro. O que é uma pessoa convicta? Quando você é convicta de algo, de uma revelação, de uma informação, de um entendimento, você se torna um prisioneiro daquilo. É uma palavra realmente bem forte. Por isso que é importante, às vezes, a gente se questionar, não é? Até que ponto realmente o Espírito Santo logrou êxito em relação às nossas vidas? Até que ponto realmente ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo? Pode ser que muitos de nós não chegamos realmente nesse ponto onde o Espírito Santo queria chegar conosco. Então não existe fé sem arrependimento, sem mudança. A evidência da fé são frutos de arrependimento. Se vê na mudança de motivação, valores, caráter, direção. Irmãos, uma pessoa que fala que nasceu de novo, que é nascida de novo, e você não percebe uma mudança radical, esse é o conceito de arrependimento, no literal é mudança radical, metanoia, mudança de mente, direção, propósito, caráter, valores. Se não houve uma mudança, se não tem frutos de arrependimento, essa pessoa, na verdade, ela experimentou a salvação? Não. Sinto muito, mas não. Então a falta de compromisso com a verdade revelada mata a fé, aborta a salvação, destrói a frutificação. Querido, olha, não se deixe enganar. Se a sua fé não removeu você da prática da iniquidade, da injustiça, você está sem salvação. Você está perdido ainda. Você precisa de despertamento. Você precisa de um despertamento. Sinceramente. E eu não posso ser irresponsável com você. Presta atenção como isso já foi até previsto por Jesus. Jesus, ele disse o seguinte em Mateus 7, 18 a 23. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O destino de uma árvore que não produz bom fruto é terrível. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, olha só o que ele fala. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é muito claro aqui. Não tem assim uma penumbra aqui, um lugar que
leve você a ter alguma dúvida. Então essas 4 implicações, elas definem a salvação. O que Deus fez, conhecer o que Deus fez, aceitar, mas não pode parar de não aceitar não, se comprometer. Deixa eu ilustrar isso aqui de uma outra maneira, trazendo um pouco mais de luz sobre a fé, trazendo o conceito bíblico de fé. O ingrediente humano que produz a salvação é a fé, ok? Tudo na vida espiritual é ativado por fé. Ou seja, quando a Bíblia fala de fé, a palavra fé vem de fidelidade, concordância, uma cooperação voluntária com Deus em relação ao seu propósito. Então, na verdade, quando você olha para a criação, tudo começou com um propósito, com um projeto, com um plano que Deus estabeleceu para cada um de nós. Não é verdade? Isso fica muito claro. É interessante que a palavra eternidade, no hebraico, é olam. Olam não significa ali na frente, mas significa atrás. A palavra eternidade, o sentido básico dela, de eternidade, não é a vida que você tem para frente, mas é o que está atrás, o que Deus planejou lá atrás. O seu futuro não está à sua frente, mas atrás. O seu futuro já foi feito. A sua biografia já foi escrita antes de você nascer. Se você ler o Salmo 139, você vai perceber isso. É o conceito de plano. Conceito do plano de Deus. Só que tem uma coisa, Deus estabeleceu um plano para mim, para você. Só que Deus não impõe esse plano sobre ninguém. É muito importante esse aspecto, dentro até do conceito hebraico de fé. Propósito é algo que você propõe e não impõe. Propósito, você propõe, não impõe. O próprio Rei do Universo escreveu a nossa biografia, uma visão para a nossa vida, e ele nos propõe isso. É uma proposta. Aqui vem a diferença entre reino e império. Reino é isso, é liberdade. Você é livre para fazer as suas decisões. Império é algo que vem da ditadura, da imposição. Então, no grego, a palavra fé significa, no grego é pistes, que significa confiança. Confiança. Se você ler lá em Romanos 1, 16 e 17, é essa palavra que aparece. E o sentido etimológico da palavra confiança é isso, é ser fiel com. O que é confiar? É ser fiel com. Eu confio em você quando você é fiel a mim e eu sou fiel a você. Existe uma confiança. Então esse é o sentido básico da palavra. Então fé é correspondermos à fidelidade de Deus com a nossa fidelidade. Fé não é só uma questão de você ter aquele pensamento positivo, não estou crendo em Deus. Como é que você expressa a sua fé? Correspondendo à fidelidade de Deus com a sua fidelidade. Aí sim você está dando crédito a Deus. Isso é fé. Paulo, em Romanos
1, 16 e 17, ele fala: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O princípio da fé, pistes, confiança. Quanto mais fiel a Deus, maior será a expressão e a revelação da sua justiça em nós e através de nós. No hebraico, a palavra fé é imoná, que significa, a base da palavra significa firmado. O que é a palavra fé em hebraico? Firmado. Então, em relação a Deus, significa uma confiança plena, porque esta pessoa, que é Deus, é imutável. Então, eu estou firmado. Deus tem a capacidade zero de cometer um erro, na verdade. Então, eu posso estar plenamente firmado. Deus é totalmente confiável. É a pessoa mais confiável do universo. É Ele. Então nós podemos estar firmados nele. Aquilo que Deus planejou ao meu respeito é verdade. Então eu posso crer, estar firmado nele. Em Isaías 26:3 é onde essa palavra ocorre, fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo ele expressa literalmente o conceito hebraico de fé. Então a paz é fruto de alguém que tem o seu coração e mente firmados na fidelidade de Deus. Então fé não tem muito a ver com aquela coisa de um pensamento positivo, mas a fé é expressada dessa forma, pela nossa fidelidade à fidelidade de Deus, e por estarmos firmados nele, que é digno, é a pessoa mais digna de confiança. Então a fé se fundamenta no nosso relacionamento com a palavra de Deus. A nossa fé vai ser esse saldo, esse crédito ou o déficit em relação a esse constante conflito entre as verdades de Deus e as mentiras de Satanás. Não é isso? É esse conflito da mente. A mente é o campo de batalha. Quando você realmente se firma nas verdades de Deus, quando você é fiel às verdades de Deus, algo vai acontecer. Agora, quando você dá crédito às mentiras de Satanás, você começa a ser roubado. É interessante que no hebraico a palavra ouvir é shema, que significa, na verdade, embute o conceito também de obediência, é você ouvir e obedecer. Então shema não é só você ouvir, é você dar ouvidos. É a pessoa que dá ouvidos. E ouvir e obedecer produz caráter, é o que vai nos alinhando com a obra de Deus nas nossas vidas. Nós somos a obra de Deus. Então, voltando aqui à criação, é interessante que a palavra Elohim, quando Deus se manifesta lá na criação, Elohim significa supremo juiz. É tipo um plural de Deus, mas é o supremo juiz. E quando a gente fala sobre fé, fé é isso, é você concordar com aquilo que o supremo juiz planejou para as nossas vidas especificamente.
E ali também tem esse conceito do criar, que é a palavra bará, que no literal significa gordura, que pode ser melhor traduzida como se Deus estivesse pleno, cheio de tudo, mas a palavra é gordura. Não é que Deus é gordo, mas é que tudo está nele. Ele é completo, ele é pleno. Então, para tudo isso que Deus criou, que Deus planejou, a única coisa que falta é a nossa obediência. Por isso que a Bíblia fala: ó Israel, dá ouvidos ao Senhor teu Deus. Quando você ouve e obedece, o mundo espiritual começa a se materializar. Você começa a ligar céus e terra e começa a concretizar o propósito eterno de Deus. Então, fé não é algo passivo, mas fé é uma correspondência de caráter, de fidelidade à fidelidade de Deus. Deixa eu colocar um ponto também que é muito importante em relação à salvação. Um outro aspecto importante da salvação é que a salvação é condicional. Salvação é condicional. Veja bem, existem alguns valores, eu coloquei aqui 3 valores que são básicos em relação à salvação, que a Bíblia condiciona a salvação a esses valores: fidelidade, como nós já falamos, perseverança e perdão. A fé sem fidelidade é contradição. Você está em contradição, se anula. A fé sem perseverança é apostasia. E a fé sem perdão vira condenação. Jesus disse que se você não perdoar do coração as pessoas, tampouco o Pai Celestial te perdoará. Você se coloca numa situação de condenação, como Jesus menciona naquela parábola do credor incompassivo. Veja bem, se nós rejeitarmos a fonte da nossa salvação, até quando nós podemos continuar desfrutando de liberdade, paz, segurança e prosperidade? Irmãos, se nós rejeitamos a fonte da nossa salvação, ainda que a gente tenha todo o verniz, seja evangelicamente envernizado, não é? Tem os trejeitos de um crente, mas se você abandonou a fonte da sua salvação, até quando a gente pode continuar desfrutando de liberdade, paz, segurança, prosperidade? Então, o que a gente observa é que a salvação, ela vai trazer benefícios condicionais, liberdade condicional, uma paz condicional, uma esperança condicional a esses princípios. Primeiro, fidelidade. Então, a salvação não é uma bênção permanente que independe das nossas escolhas. Olha, se você experimentou a salvação, não quer dizer que você foi salvo, que agora não importa mais as suas escolhas. Você está entendendo isso? Como eu disse, fé sem fidelidade se contradiz, se anula. Então isso fala da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Veja bem que o escritor de Hebreus, ele não está dizendo que sem fé é impossível você realizar milagres, que sem fé é impossível você romper fronteiras. Ele coloca a fé num contexto de relacionamento e não de atividades. Ele fala sobre agradar a Deus com a sua fé, com a sua fidelidade.
Sem fé é impossível realmente você entrar num relacionamento que agrada o Senhor. Então a fé, ela vai mais além. Tem a ver com a maneira como eu me relaciono com Deus e como eu também me relaciono com as pessoas. O escritor de Hebreus, ele não trabalha com essa perspectiva que aqueles que avançaram e que venceram as fronteiras tiveram mais sucesso que aqueles que enfrentaram frustrações. Como se aquelas pessoas que experimentaram grandes milagres, que fizeram coisas intransponíveis, fosse mais importante do que aqueles que muitas vezes, aparentemente, foram uma decepção, não aconteceram coisas tão grandes assim. Inclusive, em Hebreus, a Bíblia fala que muitos morreram apenas avistando a promessa, mas eram homens que o mundo não eram dignos deles. Homens que andaram num relacionamento com Deus. Como a Bíblia fala, Enoque andou com Deus. Andou tanto com Deus que não voltou mais. Deus o tomou para si. Fé tem a ver com esse longo caminho de perseverança do que com esse conceito espasmódico de fé. Muitas vezes a gente está acostumado com esse conceito de fé, onde você está numa prova, numa dificuldade muito grande, então você tem que se esforçar e de alguma maneira vencer aquele problema. Aí a vida volta ao normal. Aí vem uma outra dificuldade, você tem que exercer a fé. Mas na verdade, o que a gente observa é que o conceito de fé não está ligado exatamente com isso, mas com essa fidelidade constante ao Senhor. Então, salvação é uma aliança, é um casamento, é um juramento de fidelidade a Deus. Irmãos, sem fidelidade a Deus, nós começamos a comprometer a nossa salvação. É interessante, quando a gente estuda um pouco a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e esse é um dos textos assim mais, acho que foi uma das cartas mais difíceis que Paulo teve que escrever, porque realmente a igreja de Corinto é uma bagunça. E quando você vai estudando, vai entendendo a maneira ordenada como Paulo foi tratando de toda a situação, é bem interessante. Primeiro, ele lida com a imaturidade, a carnalidade da igreja, nos capítulos 1 e 3, as dissensões, aquela coisa. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, os mais espirituais, não, eu sou de Jesus. Mas tudo rachado, tudo dividido. Então, aquelas atitudes ainda infantis, carnais. E ele intercala, então, aí no capítulo 2, ele coloca o fundamento de uma vida crucificada. Ele fala, olha, o meu interesse é apresentar para vocês Jesus e esse crucificado. Então ele fala não só de um Cristo crucificado, mas de um Paulo crucificado. E depois ele confronta a vanglória da igreja e começa então a pegar pesado com toda aquela situação de pecado, até o capítulo 12, quando depois ele vai, depois de tratar com o pecado da igreja, aí sim ele entra na questão dos dons, 1 Coríntios 12, 14, e coloca no meio dos dons o caráter de Deus, o amor de Deus. Mas ele confronta profundamente o pecado da igreja. E talvez um dos textos mais centrais nesse confronto que Paulo faz à igreja de Corinto está aí em 1 Coríntios 6, de 6 a 12. Ele fala assim: mas vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. Estava um quebra-pau na igreja, na verdade, Na verdade, já é uma completa derrota para vós, o terdes demandas uns contra os outros.
Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Mas vós mesmos é que fazeis injustiça e defraudais isso, irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então ele chega num ponto nesse confronto que ele fala o seguinte para a igreja, ele fala assim: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja bem que Paulo não está dizendo isso para pessoas, vamos dizer, não crentes, mas ele está confrontando a igreja. Na segunda carta ele fala, ele ainda vai mais forte, ele fala: olha, todo aquele que dizendo-se irmão, ele quase que repete essa lista, foi isso, isso e isso, andar nesse tipo de prática, ele fala, essas pessoas, ele falou, não se engane, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Irmãos, eu digo isso porque hoje a coisa mais comum que tem é o crente mentiroso, é o crente ladrão. Inclusive aí tem gente que, quem trabalha muito com libertação, né? Às vezes você vai orar pelo irmão, você vai atender, vai ministrar, o irmão fica endemoniado. O irmão fica endemoniado. Aí a pessoa fica falando, não, mas como que um crente pode ter demônio? E às vezes não é que o crente tem demônio, é o demônio que tem o crente. O demônio está cheio do crente. Entendeu? Não, mas é verdade. Olha, gente, assim, a palavra de Deus é muito clara. A gente não tem, né, a coisa é preto ou branco. Uma pessoa que anda na prática da injustiça, como ele falou aqui, que defrauda até o irmão da fé. Ele fala sobre devassidão. O que é devassidão? É libertinagem, é corrupção moral. Ele fala sobre a prática da idolatria. Não é só adoração de ídolos, né? O amor cego, paixão exagerada, mas idolatria se fundamenta na ausência de renúncia. Deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você não está disposto a abrir mão para Deus, vai virar um ídolo na sua vida. E pode destruir você. Pode destruir você. Como é que eu sei o que é um ídolo para mim? É o que não abrir mão para Deus. É uma paixão que você não entregou, é um sentimento que você não entregou, não é? É um filho que você não entregou. Tudo que você não entrega para Deus se torna um ídolo. E esse ídolo, além de destruir você espiritualmente, vai vazar pelos dedos. Você vai perder. Ele fala aqui sobre adultério, quebra da fidelidade conjugal, não é? Adultério. Irmãos, eu assim, às vezes eu fico meio apavorado. Está cada vez mais difícil você encontrar um homem que chega e fala assim, olha, eu nunca traí a minha esposa. Eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, não. Às vezes está difícil você encontrar um homem que fala, olha, eu nunca traí a minha esposa. E agora a coisa já está indo para o outro lado. Está ficando difícil você achar uma mulher que fala, não, nunca traiu meu marido. Se a pessoa está na prática do adultério, essa pessoa está perdida. Está perdida. Fala aqui sobre homossexualismo, nutrir um desejo ou paixão sexual por pessoas do mesmo sexo, né, o efeminado. Permanecer e nutrir uma inversão da identidade sexual, prática da sodomia. Sodomia tem a ver com abuso e violência de caráter sexual e homossexual, foi o que aconteceu. A palavra sodomia vem toda aquela história que aconteceu em Sodoma com Ló. O que os habitantes de Sodoma queriam? Eles
não eram só imorais, mas eles queriam violência sexual. Eles queriam abusar, eram abusadores. Fala sobre roubo, avareza, bebedice. Então, na verdade, a prática dessas coisas, a prática disso, realmente compromete a salvação. Sem fidelidade, nós começamos a comprometer a nossa salvação. E a Bíblia mostra que existe um tempo de tolerância para a prática desses pecados. É um tempo limitado. Você lembra lá em Apocalipse 2:21? Quando Jesus confronta a igreja de Tiatira e fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Aí ele fala sobre enfermidade e morte. Eu vou colocar numa cama de enfermidade e os seus filhos vão morrer. Dê-lhe tempo, há um tempo, não é? Em Gênesis 6:3 foi a mesma coisa quando houve a corrupção generalizada da humanidade. O Senhor disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porquanto esse se tornou carnal. Primeira Tessalonicenses 5:19, Paulo fala o quê? Não extinguais o Espírito. O Espírito. Então Deus dá um tempo. É difícil a gente dimensionar, a gente falar, até quando que uma pessoa é ou não é salva? Eu não sei, mas a Bíblia deixa claro que se você começa a quebrar sua fidelidade a Deus, se você entra pela prática compulsiva de um pecado, vai chegar um momento que você vai se tornar uma Laodiceia. Jesus já está do lado de fora, tentando entrar de novo. Eis que estou à porta e bato. Talvez é o que ele está fazendo hoje. Ele está tentando entrar novamente na sua vida. Mas Laodiceia era isso. Jesus já estava do lado de fora há muito tempo. Então a primeira condição bíblica para a salvação é fidelidade. A segunda é perseverança. A Bíblia fala assim, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. E o contexto aí é salvação mesmo. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Apocalipse 3:11, Jesus fala: venho sem demora, guarda o que tens, ou seja, persevera para que ninguém tome a sua coroa. A fé sem perseverança torna-se apostasia. E, infelizmente, a apostasia, gente, é uma das terríveis marcas, um dos terríveis sinais dos fins dos tempos, é a apostasia. Aqui no Brasil hoje nós temos uma população equivalente à população evangélica que já foi evangélica e agora não é mais. Mais de 40 milhões de apóstatas aqui no Brasil. Irmãos, que Deus tenha muita misericórdia, não é? Nós estamos começando a nos tornar uma nação pós-cristã, que é o que aconteceu com a Europa e está acontecendo com os Estados Unidos. Eu vou dizer uma coisa aqui que parece ser um pouco estranha, mas é verdade. Nós só podemos assegurar a salvação de uma pessoa quando essa pessoa morre. Ou seja, como termina é que conta. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal. É interessante, no livro de Judas, o livro de Judas é um livro pequenininho, mas eu vou te falar, é uma paulada, não é? É um confronto contra aquela geração que começou realmente a se descuidar. Olha só, Judas, versículos 11 e 12, ele fala assim:
ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Ele fala: estes são os escolhidos em vossos ágapes, ou banquetes, comunhão, ceia, que se banqueteiam convosco, pastores. E agora ele revela, ele está dizendo quem são esses escolhidos, não é? Pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas nem fruto. Gente sem fruto de mudança, não mudou. O caráter é o mesmo, é só o verniz. Fala, árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Irmãos, Judas não está falando de pessoas de fora da igreja, está falando de gente que tinha até posição na igreja. Os exemplos que ele toma aqui, ele fala sobre Caim. Irmãos, Caim foi pessoalmente discipulado por Deus. Deus chegou para Caim, tentou resgatá-lo realmente daquela cilada de morte que ele estava caindo. Ele falou: Caim, vai haver aceitação para você, guarda o seu coração, o pecado jaz à porta do seu coração, domina isso. Fala aqui sobre Balaão. Irmãos, Balaão, o cara começou bem demais. Era um profeta internacionalmente conhecido. O cara tinha moral. Deus falava pela boca de Balaão. Era uma palavra de autoridade que se cumpria. Tanto é que quando veio toda aquela situação, Balaque, rei dos Moabitas, foi lá porque sabia que a palavra dele era uma palavra que tinha crédito e autoridade espiritual. Mas ele se vendeu. Ele se vendeu. A história de um profeta que se vendeu. De profeta virou um feiticeiro. Ele fala aqui também sobre Coré. Coré era filho de Levi. Ele carregava a herança sacerdotal. Mas esse homem se rebelou. Se rebelou contra o governo de Deus. Foi engolido pela terra. Veja bem, pessoas que começaram muito bem. A gente poderia mencionar aqui também Saul. A Bíblia fala que quando a unção de Deus veio sobre Saul, que ele era forte como um leão, ágil como uma águia. Saul, um homem cheio do potencial de Deus. Mas Saul começou a desobedecer, deixou a sua inferioridade falar mais alto do que a sua fé, a sua lealdade, a sua fidelidade aos princípios de Deus. Ele que foi um caçador de bruxas, terminou a vida dele numa sessão espírita e depois num ato de suicídio. Onde é que o cara foi parar? Veja bem, foram pessoas que começaram muito bem, mas terminaram mal. Terminaram mal. Tem um sofisma terrível que está na base doutrinária de muitas denominações. Não sei se você já ouviu, mas o pessoal fala assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouviu isso? Eu me lembro, inclusive, uma vez um irmão até falou comigo, o irmão estava desviado, falou: não, eu já sou salvo. Eu estou dando uma voltinha no mundo, mas eu já sou salvo. Minha salvação está garantida. Falei: rapaz, se você morrer agora, de repente está lá o capeta. Vem cá, meu amigão. Você vai para o caldeirão, né? Irmãos, Deus pode riscar o nome de alguém do livro da vida? Pode ou não pode? Pode. Pode sim. Não é? 3 vezes a Bíblia fala sobre isso, não é uma só.
em Apocalipse 3:5, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então Deus falou, esse aqui eu não vou arriscar não. Mas Deus pode arriscar? Pode. É triste isso. É uma frustração dos planos de Deus, não é? Moisés, lá em Êxodo 32, 32 e 33, quando ele chega para Deus num ato de profundo quebrantamento e intercessão pelo povo, ele fala, Senhor, não destrói esse povo, eu prefiro até que o Senhor risque o meu nome. Ele falou, não, Moisés, o seu nome eu não vou riscar, mas o de todo aquele que pecar contra mim, como esse povo está pecando, aí sim, esses eu vou riscar. Salmo 69, 28, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. E Davi estava falando de pessoas que ele beneficiou e que estavam pagando todo o bem que eles receberam com mal. Pessoas que baniram a misericórdia. Perseverança. Irmãos, a nossa salvação é condicionada à nossa fidelidade, à nossa perseverança e ao nosso perdão. Terceira coisa, nós não podemos oferecer aos outros uma graça aquém daquela que nós recebemos de Deus. Se Deus nos perdoou, o mínimo que nós temos que fazer é perdoar, é agir com misericórdia, perdoar 70 vezes 7. Falta de perdão e apostasia também andam de mãos dadas. É impressionante quando a gente fala todo essa massa de pessoas que já foram evangélicas, que já experimentaram as coisas de Deus e hoje estão totalmente desviadas. Se você vai conversar com essas pessoas, invariavelmente, o que motivou a saída dessas pessoas da igreja, do reino de Deus e etc., foi amargura. Amargura. Está chateada com o pastor, está revoltada com o irmão, com a ex-namorada, com o ex-marido. É gente amargurada, revoltada, ferida, gente que não perdoa. Olha, se você não perdoar, você vai cair na mão dos atormentadores. Você vai para uma prisão. Você não sai dali até que o último centavo seja pago, não tem jeito. E esse último centavo não é pago nunca, porque a dívida é eterna. Você se coloca numa condição de não ser perdoado por Deus. Irmãos, o mínimo que a gente pode fazer é estender a mesma graça que nós recebemos de Deus. Deixa eu só colocar aqui, já estamos terminando. Sintomas de uma pessoa salva, de uma pessoa nascida de novo. Bem rápido. Primeira coisa, se você é uma pessoa salva, você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa salva é sensibilidade ao pecado. A falta de sensibilidade ao pecado é sintoma da lepra espiritual, da leprosa, já está perdendo sensibilidade. Então, o temor do Senhor é você sentir a presença do Espírito Santo, seja entristecendo-se quando pecamos ou regozijando-se quando nós obedecemos a Deus. Eu não estou dizendo aqui, veja bem, gente, eu não estou dizendo que nós... eu não quero criar um peso e dizer que nós temos que levar uma vida perfeita. Irmãos, Deus conhece as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, ok? Os nossos pecados, os nossos erros. Agora, outra coisa é a pessoa viver na prática compulsiva do pecado. Esse é o problema. E vem aquele tipo de sofisma que fala, não, isso é mais forte que você não consegue vencer.
E quando você concorda com essa mentira, com esse sofisma, e você entra nessa prática compulsiva do pecado, aí você começa a experimentar essa dinâmica do pecado. Aquele que anda na prática do pecado se torna escravo, cada vez mais escravo. E esse é o processo da morte espiritual. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa salva é sensibilidade ao pecado. O segundo sintoma é que você vai compartilhar a fé. Quem crê, confessa. A boca fala o que está cheio o coração. Terceira coisa, você vai ter um desejo legítimo de crescer na fé. Você vai ter apetite pela palavra de Deus e por oração. Ou até fazer isso por responsabilidade. Você vai valorizar a comunhão. Você vai pertencer a uma igreja. Você vai... Esse princípio do batismo, ok? Você não vai ser uma pessoa isolada. Você vai ter disposição de servir, disposição de ofertar. Irmãos, essas coisas são sintomas realmente de uma pessoa que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo. Se você não tem essas coisas, é importante você pensar bem como é que está sendo o seu cristianismo. E fechando aqui com 3 considerações finais aqui para a gente terminar. Irmãos, olha, o melhor lugar para as pessoas se esconderem de Deus é dentro de uma igreja. É atrás de um título espiritual, ministerial, atrás de um púlpito, atrás de uma posição, atrás de um rótulo denominacional, ou de uma desculpa bem dada, não é? Não tem tempo, como Jesus contou aquela parábola lá do rei convidando para a festa. Não, casei, não posso ir, o meu trabalho me impede, não sei o quê, né? Então, importante entender isso. Segunda coisa, o rigor da mensagem de Jesus não foi dirigido para os perdidos de fora da igreja, mas para os perdidos de dentro da igreja, para os fariseus. Eu sei que hoje esse termo fariseu é um termo assim bem desgastado. Você quer xingar uma pessoa, chamar de fariseu, né? Mas na época os fariseus eram aquele grupo religioso, gente, mais equilibrado. Eram os homens de Deus da época, de certa forma. Mas muitos deles estavam corrompidos. Aquela compensação com cerimonialismo externo da corrupção interna. Isso normalmente é uma lei, né? Quanto mais a pessoa tem necessidade de ter um comportamento externo, às vezes isso pode ser uma compensação de uma vida corrupta, internamente falando. E a terceira coisa, a sutileza de uma intimidade responsável. Tipo assim, nós vamos à igreja, nós cantamos, ouvimos as mensagens, cumprimos o ritual evangélico, fazemos as nossas obrigações ministeriais, mas nada disso nos desafia às mudanças que nós temos que sofrer na nossa vida. Você ouve um sermão que era para te abalar, mas olha, isso já não te desafia. Isso não te demove da prática da sua iniquidade. É para esse tipo de crente que Jesus está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Perigo de valorizar o conhecimento, as doutrinas, a pessoa até briga pela doutrina dela, não é? A pessoa se sente ofendida quando alguém discorda do conhecimento que ela tem. Só que a vida nunca é impactada, nunca é transformada. Tomamos cuidado com a nossa imagem, mas o coração, a vida interior está caótica. Essa é a receita do desastre. Irmãos, eu creio que muitos de nós precisamos de renovar ou até mesmo refazer a nossa aliança de salvação. Muitos de nós precisamos disso. Curva a sua cabeça, amém?
Eu creio que eu não disse aqui mais do que o que você já sabe. Mas muitas vezes a nossa crise não é uma crise de conhecimento, mas é uma crise realmente de posicionamento, de prática. Deixa o Espírito Santo realmente falar com você. Seja sincero realmente com você mesmo e com Deus. Talvez chegou um momento agora de realmente você tomar uma decisão. Irmãos, o pecado não é brincadeira. O salário do pecado é morte, é destruição, não tem jeito. Você precisa de tomar uma decisão. Quando você se intimida, quando você começa a acreditar no poder do pecado, você começa a viver uma vida espiritual miserável. Mas quando você toma uma decisão com Deus, uma decisão de mudar, custa o que custar, nem tem que suar sangue. Quando você decide mudar, não é você que vai deixar o pecado é que vai te deixar. Eu gostaria de orar com você, você que sente necessidade talvez de renovar a sua aliança com Deus, uma aliança de salvação mesmo. Você que quer tomar uma decisão hoje, talvez em áreas da sua vida, de produzir fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Eu não estou falando de um emocionalismo. Aqui na América Latina nós somos muito emocionais. Nós servimos muito a Deus com as nossas emoções. A gente chora, se alegra, regozija, celebra, mas às vezes não muda o que tem que mudar. Se você hoje, você entende isso, que talvez você está, apesar de estar na igreja há tanto tempo, o Espírito Santo já está do lado de fora há muito. Ou talvez você está com uma vida espiritual totalmente enfraquecida, como aquela semente que foi plantada entre espinhos, os cuidados da vida, sufocando a semente. Uma vida espiritual medíocre, totalmente suprimida, até mesmo por demônios, por enfermidades. Irmãos, nós precisamos de dar um basta para isso. Então, se você precisa realmente de renovar ou até refazer a sua aliança com Jesus, com Deus, eu gostaria de orar com você. Sinceramente, eu quero orar com você. Eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Uma coisa que realmente move o coração de Deus é um coração quebrantado e arrependido. Irmãos, não tenha lugar onde Deus não possa nos alcançar. É só haver arrependimento legítimo, desejo de mudança. Pai, obrigado por essa decisão que essas pessoas estão tomando aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração delas, Deus, e eu sei que o Senhor está vendo o fundo e a sinceridade do coração dessas pessoas nesse altar, Senhor, e com base na sua palavra, eu oro que o seu Espírito, Senhor, venha marcar
indelevelmente o coração dessas pessoas. Que a sua presença venha sobre elas, que elas possam experimentar, Senhor, novamente, ou talvez até pela primeira vez, isso que o Senhor disse para Nicodemos sobre nascer de novo, sobre ver o reino de Deus, sobre entrar no reino de Deus, uma experiência sobrenatural, a vida do Espírito, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente, algo que vai nos impulsionar para a plenitude do seu propósito. Senhor, que essas pessoas possam experimentar isso, em nome de Jesus. Senhor, que o temor de Deus venha sobre esses corações, que elas possam sentir o pecado como o Senhor sente. Eu oro, Senhor, por a presença do Senhor, trazendo essa ojeriza contra o pecado, que elas possam amar o que o Senhor ama e aborrecer o que o Senhor aborrece, se deleitar no temor do Senhor. Em nome de Jesus, vem nesses corações, Senhor, como ministro do Evangelho, Senhor, como ministros do Evangelho que estamos aqui, queremos ligar essas pessoas no seu trono. Renovamos aliança contigo, refazemos aliança contigo, estabelecemos aliança contigo no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Que o sangue de Jesus seja glorificado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Enquanto você está aí de cabeça baixa, o Espírito de Deus está sobre você. Faz agora da sua parte um pacto de fidelidade, andar em fidelidade, perseverança e perdão, custe o que custar. Não é confiado em você, mas é confiado no poder do Espírito Santo em você. Pecado não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, mas da graça. A capacitação de Deus. Mas você precisa de tomar essa decisão dentro de você, de ser fiel. Essa é a maneira de você expressar sua fé em Deus, é sendo fiel. Isso é confiar, ser fiel com. Faz essa decisão no seu coração. Não importa o tamanho da fortaleza que talvez hoje está estabelecida na sua vida. Assim como as muralhas de Jericó caíram, essas fortalezas vão cair. Mas a estratégia, tudo que Deus precisa é da sua obediência, é da sua fidelidade. Não é uma fé de boca para fora, é uma fé demonstrada com frutos de arrependimento, de mudança, uma tomada de decisão. Obrigado, Senhor. Ligamos na terra para que seja ligado nos céus. A decisão, o novo nascimento dessas pessoas, a salvação dessas pessoas, que elas possam experimentar tudo que o Senhor planejou para elas, em nome de Jesus. Uma vida espiritual ascendente, coloca asas nos pés dessas pessoas, Senhor. Dá a ela pegada das gazelas, de fé em fé, de glória em glória. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral,
ainda que as crises venham, coloca os pés dessas pessoas acima de todas essas coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.